Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou Melissa de Sá, escritora e professora de literatura, e converso com a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre as páginas de obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Essa semana continuaremos com a leitura capítulo a capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Capítulo 1, O Uivo. Todos nós começamos com um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso, que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Osso a osso, fio a fio, a mulher selvagem vem voltando, através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Vamos dar uma olhada no que é inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, segundo o conceito da psicologia analítica criado por Carl Jung, é a camada mais profunda da psique. Ele é constituído pelos materiais que foram herdados, e é nele que residem os traços funcionais, tais como imagens virtuais que seriam comuns a todos os seres humanos. O inconsciente coletivo também tem sido compreendido como um arcabouço de arquétipos, cujas influências se expandem para além da psique humana. Nesse episódio, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. E eu vou contar para vocês a história de La Loba. Então, vamos lá, La Loba, de Clarissa Pinkola Estés. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Yuecera, a Mulher dos Ossos, La Trapera, a Trapeira e La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rio, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E a La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, e enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio espigando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher, que ri e corre livre na direção do horizonte.
Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Essa seção do livro, que começa com as histórias propriamente ditas, né, as histórias do arquétipo da mulher selvagem, se chama A Generosidade da Mulher Selvagem, as histórias. É bastante interessante pensar como que a Clarissa coloca essa mulher selvagem, esse arquétipo de instinto, de intuição, como algo generoso também, que deixa as histórias à disposição para que a gente possa acessar essas histórias e assim conhecer a mulher selvagem. Ela coloca que para a gente compreender o nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva da mulher selvagem, seria de grande ajuda se a gente se colocasse dentro das histórias, né? A gente tem que penetrar numa história pela porta da escuta interior. Então não seria só ouvir de maneira passiva, e sim a gente compreender essa história de uma forma bem interiorizada. Então ela vai contar nesse capítulo a história de La Loba. Essa história, ela indica o que nós devemos procurar: a indestrutível força dos ossos. Esse conto, ele promete que se nós cantarmos a canção, nós poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. É importante pensar que a intelectualização exagerada nos leva para longe da mulher selvagem. E por isso, eu não quero dizer que a gente não deve ser racional ou utilizar o nosso conhecimento analítico para pensar nas coisas do mundo. Mas é porque existem aspectos da nossa vida que não adianta a gente tentar racionalizar demais. Eu acho que todo mundo pode se conectar com essa ideia de que às vezes a gente fica tentando racionalizar demais sentimentos, explicar o que a gente está sentindo, e a gente não consegue sair do lugar. Porque apenas o sentimento vai nos deixar viver aquilo. E eu acho que a mulher selvagem, ela trabalha muito nessa dimensão, esse arquétipo que, se você ficar tentando racionalizar demais, como que eu vou deixar a minha mulher selvagem aparecer, como que é, quais os passos, você acaba se distanciando dessa mulher selvagem ao invés de se aproximar. Importante marcar aqui também, essas histórias foram recolhidas pela Clarissa em várias culturas. Ela escolhe a história de uma cultura para ser a história principal de um capítulo, mas ela reconhece que existem vários outros arquétipos e várias outras histórias que se relacionam com essa história. La Loba é uma história que ela tirou da região dos Estados Unidos e México, ali do Texas, mas ela reconhece que existem outras histórias de outras culturas que têm essa personagem La Loba. La Loba é definida como uma mulher que era uma loba, que era uma mulher. Então é interessante ver essa dimensão dual da existência de La Loba, né? Ela é uma mulher que era uma loba que era uma mulher. Então ela tem essas duas coisas vivendo dentro dela. E a Clarissa vai falar que são os velhos que ressuscitam os mortos. Ou seja, são as pessoas que se lembram das tradições antigas que vão cantar essas tradições antigas, né? Ela usa aqui a metáfora do canto para relembrar, para que essas histórias continuem sendo vividas. Eu pensei muito na função da literatura, que é exatamente essa, né? De cantar as velhas canções dos mortos e a gente ir recontando e recantando essas canções e formando isso que a gente chama de literatura. Tem um livro da Margaret Atwood, que não é um livro de ficção, é um livro de ensaios, que se chama Negociando com os Mortos, e é justamente sobre essa tarefa do escritor, da escritora, né? Que é de negociar com as histórias do passado e criar novas histórias. Sem essas histórias do passado, sem esses mortos sendo ressuscitados, a gente não consegue contar histórias, porque a gente precisa desse passado para a gente remodelá-lo e criar um presente. Quando ela coloca essa simbologia do canto, né? Eu acho que tem a ver com o que você disse de criar um canal de comunicação, de informação com aquilo que não é racional, linear, objetivo. É muito do mundo interior, subjetivo.
Então, o cantar, ela coloca como se fosse usar a voz da alma. A La Loba, ela vai fazer o canto e através desse canto ela vai ressuscitando esses mortos. Então, essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação, né? Um trabalho solitário que a La Loba faz ali, um trabalho realizado no deserto da psique. Essa simbologia do deserto, ela vai usar muito da solidão, do deserto, do canto. Essas metáforas ela utiliza para mostrar essa mulher que ela está sozinha num ato de criar e recriar e morrer e renascer. Nós mulheres podemos nos relacionar muito com isso facilmente, que é essa sensação de que a gente tem uma vontade de colocar alguma coisa para fora, né, no mundo, assim. Seja falar sobre um sentimento, seja criar alguma coisa, criar um projeto, realizar algo, mas que a gente não sabe como. E eu acho que La Loba traz essa ideia da solidão, que é que a gente não pode extrair suprir essa necessidade, né? E suprir esse vazio que a gente sente dentro de nós com as pessoas que nós amamos, que é o que nós aprendemos a fazer, né? De pensar que uma outra pessoa vai nos completar, que seja um companheiro romântico, que seja um filho, que seja uma mãe, um parente, um amigo. A gente acha que o amor dessas pessoas vai conseguir suprir esse vazio que a gente tem dentro de nós. Mas, na verdade, não. Porque a criação é uma tarefa solitária. Ninguém cria em conjunto. A gente pode criar em conjunto no sentido de que tem várias pessoas ali colaborando. Mas o ato de criar, de você colocar aquela coisa que só existia no mundo das ideias, no mundo, é um ato solitário. E é interessante pensar como que a Clarissa valoriza essa solidão, não como um lugar de desespero, de tristeza, mas como um lugar necessário para a gente conhecer a gente mesma e para a gente conhecer as ferramentas que a gente precisa para criar. Porque ninguém consegue cantar para os ossos, né? Buscar aquilo que está lá dentro de nós, né? Aquela osso no sentido daquela coisa muito profunda, né? Aquilo que tem mais de dentro que a gente consegue ver. A gente tem que entrar em nós mesmos e, a partir dali, reconstruir alguma coisa. Ninguém consegue fazer isso de uma forma que não seja sozinho. Sim, a criação, ela coloca aí que vem desse vazio, né? O deserto, ele seria o vazio, o esvaziar-se, né? Como diria a Raquel Anoir. Seria esse mistério, o vazio e não essa solidão triste, né? Muitas vezes a gente coloca a solidão com essa coisa do desespero, mas na verdade pode ser a solitude, o estar sozinho, né? Estar sozinha com si mesma e a partir dessa solitude você criar e descobrir ali no vazio esse ciclo de vida, morte e vida que ela vai falar mais para frente, que é de realmente ali, então a La Loba, ela está no deserto ali sozinha e lá ela vai descobrir essa força da criação. O canto dela, que é essa conexão com sua voz interior, com essa psique da mulher selvagem, é que vai trazer esse poder da criação e recriação. Na nossa sociedade, a gente vê o vazio como algo negativo. A ideia de que a gente não saber o que fazer, ou não saber o que criar, ou sentir o vazio é sempre uma coisa vista como ruim, como você está fazendo alguma coisa errada. Sendo que, na verdade, a gente precisa desse momento do vazio para a gente compreender quem a gente é. E nós, mulheres, acho que a gente tem poucas oportunidades de sentir o vazio. Porque a gente tem sempre muitas tarefas para fazer. A gente tem que cuidar de filho, cuidar de nós mesmos, cuidar do marido, trabalhar. É sempre dada essa ideia, né? Inclusive glorificada, essa ideia da mulher multitarefa, que dá conta da vida pessoal, da vida familiar, do trabalho, dá conta disso tudo e que vai ser um sucesso, que vai ser incrível. Porque se você é multitarefa, você não tem tempo para o vazio. E é no vazio que a gente cria. E eu vejo muito isso no sentido de que a gente vai viver a vida no automático, com essas multitarefas, resolvendo coisas, mas a gente não está criando de verdade aquilo que a gente quer para a nossa própria vida. Seja, sei lá, uma coisa artística, seja simplesmente um projeto, seja plantar uma folha no seu jardim, seja fazer uma tarefa que é só sua, que é algo que você quer criar mesmo. Esses dias
Eu vi, inclusive, o cantor Emicida fazendo um comentário sobre isso, que ele odeia o termo ócio criativo, porque as pessoas, até mesmo no ócio, elas querem pôr uma produtividade. E ele falou que não, que às vezes o ócio é só o ócio. E eu acho que é muito disso, assim, às vezes o ócio, ele é um vazio necessário. E não significa que você tem que estar produzindo alguma coisa sempre, né? Essa questão da produtividade, esse raciocínio linear da produtividade, ele é muito danoso para a gente, né? Principalmente para as mulheres que já sofrem tantas cobranças, tantas pressões. Esse símbolo da velha, da anciã, é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Nós temos aí vários arquétipos que eles estão presentes em diferentes culturas e em tempos diferentes, né? Eles permanecem ao longo do tempo. Que aí a gente tem a figura do grande pai, da grande mãe, da criança divina, do bobo, e a gente tem esse símbolo da velha, da anciã, da velha sábia, que é um símbolo que permanece no nosso imaginário. E a loba vem como a raiz principal de todo um sistema instintivo. Então, é um arquétipo que está ligado àquilo que está debaixo da terra. Eu acho interessante essa metáfora da raiz, porque a raiz está debaixo da terra. Então, ela é aquilo que a gente não vê, que a gente fica vivendo nessa superfície das muitas tarefas, das muitas coisas, sem perceber que La Loba, com seu potencial criativo, com seu potencial de sabedoria, está ali dentro da gente o tempo todo. Interessante outra parte que ela fala, né? Que existem outras histórias que dialogam com esse arquétipo da velha, né? O arquétipo da La Loba, que é uma que se chama La que Sabe. Dizem que ela havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. E é por isso que as mulheres são cheias de sabedoria. E eu achei tão divertido essa parte. Primeiro porque se eu pensar que ela criou alguém do pé, que eu acho que é uma cosmologia muito diferente, né? E o pé é divino, e isso que faz com que as mulheres tenham sabedoria. Eu acho que falta pra gente, muitas vezes, ideias que ligam mulheres com sabedoria. Assim, a gente tem ideias de que homens têm a sabedoria, homens têm a inteligência, né? Então é interessante ver esse mito de criação em que as mulheres são cheias de sabedoria. E que o pé, ou seja, aquilo que tá na terra, aquilo que tá perto da raiz, é o que sente, porque ele seria uma metáfora, né, dessa conexão com aquilo que a gente precisa para criar. Essa mulher selvagem La Loba, que vive no deserto, ela já foi chamada por muitos nomes em várias nações diferentes, como você comentou, séculos afora. Mas ela, na verdade, ela está dentro de nós. Essa própria noção do arquétipo, né, que está presente no inconsciente coletivo. Então, se a La Loba é essa velha, o arquétipo da anciã, ela está dentro de nós. E essa velha, ela está entre o universo da racionalidade e do mito. A Clarissa, nessa parte, ela vai descrever uma coisa que eu achei muito interessante. É como se fosse um lugar entre mundos, né? Não está totalmente no racional, mas também não está totalmente no imaginário do inconsciente coletivo. É um lugar que eu imaginei como se fosse uma fresta, né? Então é aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e dos lobos se encontram, né? Ela retomando essa questão dessa metáfora, e é o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa a vida rotineira. Então, esse lugar entre mundos é onde vão acontecer esses nossos encontros psíquicos, intrapsíquicos, né? Com a La Loba, com a mulher selvagem, e é nessa fresta que a gente vai ter aí os nossos momentos de acesso mesmo a esse subconsciente, a essas revelações, aos sonhos, nessa fresta que a gente vai ter esse contato e encontrar essa fonte dessa energia psíquica, né, que ela fala.
É interessante pensar que para fazer isso, né, para olhar para a fresta, a gente tem que olhar para dentro e não para fora. Sim. Porque a fresta entre essa racionalidade e o mito é justamente esse olhar para o subconsciente, né, como você falou. E assim, não tem como a gente sair de nós mesmas para fazer isso, né? É olhar para dentro e às vezes é olhar para coisas muito dolorosas, inclusive. E uma das formas de a gente acessar, ela fala muito, na verdade, da arte, né, do canto, como tá no conto da La Loba, mas ela coloca também as histórias. Ela vai falar que tudo que tiver valor psíquico, mesmo que depois de morto, pode ser ressuscitado. Isso a La Loba traz pra gente. E o material básico de todas as histórias existentes no mundo até hoje teve início com a experiência de alguém aqui nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que lhe ocorreu ali. Então, a verdade, assim, a pessoa ela consegue ter um acesso, um contato a esse universo que existe ali, entre o racional e o mito, essa fresta aí que a gente encontra da nossa psique, e quando ela retorna, é que vai surgir as histórias, porque ela tenta explicar o que ela viu, o que ela compreendeu naquele subconsciente, nesse entremundo, né? Então, daí que vão surgir as histórias, nessa tentativa de relatar o que ocorreu ali. Eu comentei no primeiro episódio sobre um livro do Brian Boyd, que se chama A Origem das Histórias, que ele vai tentar ligar literatura e biologia, né? De uma forma para tentar entender por que nós, seres humanos, contamos histórias. E uma das coisas que ele fala é que primeiro vieram as histórias e depois a religião. Porque a gente tem essa impressão de que primeiro a gente quis uma conexão com o divino e começou a contar histórias e depois a gente tem as histórias que não são religiosas. Mas ele defende a ideia do movimento contrário, de que primeiro vieram as histórias que não eram religiosas. E fazendo uma conexão aqui entre o livro dele e o da Clarissa, é interessante pensar que é justamente esse olhar da fresta interior que faz com que surjam essas primeiras histórias para explicar ao mundo o que aqueles primeiros seres humanos estavam vivendo de uma forma que não era palpável, porque a gente é o único animal que conta mentiras, que conta ficção. Por que a gente usa da ficção para falar da nossa vida? Então é uma tentativa de entender essas nossas experiências. E aí, de acordo com o Brian Boyd, a religião, na verdade, vai ser a tentativa de totalizar uma única história. Então as histórias elas eram múltiplas, e aí vem a narrativa religiosa para tentar fazer com que as histórias fossem únicas e que houvesse apenas uma explicação e apenas uma interpretação dessa experiência psíquica. Esse local é onde ocorrem as aparições, os milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as naturezas. Então, a Clarissa ela vai falar que cada mulher ela vai ter acesso a esse inconsciente coletivo, chama também de rio abaixo rio, o rio debaixo do rio. Então, a gente pode acessar esse submundo, vamos dizer, interior nosso, através de formas, atividades que elas exijam alteração de consciência. Então, através da meditação, da dança, reza, do canto, da escrita. Então, tudo isso que vai gerar uma intensa alteração da nossa consciência racional, vamos dizer assim, né, do mundo objetivo, do mundo prático, a gente vai conseguir acessar, então, essas informações que elas estão lá nesse inconsciente. E essas informações, muitas vezes, elas vão vir na forma aí de uma revelação, uma força criativa, mas nem sempre a gente vai compreender o que a gente conseguiu acessar. Muitas vezes isso nos escapa também. E não é para ser tudo também totalmente explicável e totalmente entendível. Muitas vezes
essas informações, elas vão vir de formas diversas e a gente vai conseguir expressá-las através das nossas vivências mesmo, e não totalmente num plano ali racional mesmo, explicativo, verbalmente, né? Às vezes vai ser uma coisa tão subjetiva que ela vai sair na nossa própria vivência. Sim, e isso é o que às vezes nos faz pensar aquela velha pergunta, né? Que é, por exemplo, de onde vêm as histórias, né? Eu acho que as pessoas que escrevem muitas vezes não conseguem explicar. Ah, como que você teve a ideia de escrever essa história? Ah, eu estava observando coisa X. Mas por que exatamente observar coisa X fez com que esse momento de criação imaginativa acontecesse? É uma coisa que a gente não consegue explicar. Né? Eu vejo muita relação entre isso e isso que a Clarice está falando de encontros intrapsíquicos, que é quando a gente consegue acessar essa outra coisa e trazer um pouco para a nossa realidade. E eu acho que cada uma de nós vai ter um jeito de expressar isso, né? Igual você falou, alguns canto, reza, escrita, meditação, dança, ou mesmo com aquelas sensações de ahá, é isso, né? Eu acho que todo mundo já teve essa sensação de que você estava discutindo um problema com alguém e de repente, do nada, você tem aquele estalo, né? Mas epifania, isso... né? Exatamente, epifania. Mas isso depende também da existência desse vazio. A Virginia Woolf falava que para uma mulher ser escritora, ela precisava de um quarto só seu, que é exatamente esse momento da solitude. Porque se você está vivendo a vida cotidiana, fazendo 30 mil coisas ao mesmo tempo, você não tem tempo de ter esses momentos, de ter uma observação e criar uma história a partir daquilo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, que muitas vezes eu interpreto como sonhos reveladores e que vão me revelar alguma coisa da minha vida, que a interpretação eu posso utilizar até como forma terapêutica mesmo, de entender processos que eu estou passando ou que eu já passei. Muitas vezes também a música, escutar músicas, ela me pode fazer também acessar algumas coisas do passado. Então, assim, escutar músicas que eu escutava, por exemplo, na época que eu era adolescente, me faz acessar algumas coisas, sentimentos, vivências dessa época. Então, a gente sempre tem alguns recursos que a gente utiliza para explorar lugares dentro de nós mesmas, né? E acessar essas informações do inconsciente mesmo. Mas, às vezes, isso tudo vai nos escapar e vai permanecer como um mistério. Uma autora que eu estudo muito, a Michelle Petit, que ela fala sobre leitura, ela vai falar que muitas vezes as pessoas, os leitores, eles reclamam, né, que não se lembram dos livros que leram. Acontece, né? Tem livros que você vai lembrar de detalhes e tem livros que você não vai lembrar. Uhum. Mas ela fala que a leitura também é esse esquecimento, porque muitas vezes os livros mais importantes para nós, livros que tiveram grande importância para nós, eles atuam na forma intrapsíquica. Então, aquilo vai escapar do seu racional e vai atuar lá no seu inconsciente. Então, às vezes, você nem sabe explicar por que aquela leitura te tocou tanto. Você consegue dizer que a história te emocionou, que você se identificou com o personagem, mas pode ser que dentro do seu subconsciente, da sua mente, aquilo ali atuou de uma forma que não te permite entender no campo consciente. Eu lembro sempre do Divertidamente, né? Eu adoro essa animação, que ela tem aquela parte que eles vão para um lugar que era onde as ideias iam ser esquecidas, né? Uhum. Que eles tinham as estantes, né? Aquela metáfora das estantes com as memórias, e que algumas memórias elas não valeriam a gente lembrar, e que elas eram jogadas no poço do inconsciente, né? E aí eles falam que de repente algumas coisas saem de lá às vezes, mas que a ideia é que ficam lá. E eu gosto muito disso, porque o nosso cérebro é uma ferramenta incrível, a nossa mente é uma coisa incrível. Mas assim, que vida insuportável seria se a gente se lembrasse de tudo e se a gente soubesse as conexões de todas as coisas. Tivesse plena consciência de tudo o tempo todo, né? Não dá. Seria muito pesado.
A gente não levantava da cama. E para explicar esses encontros intrapsíquicos, a Clarice ela nos conta a história dos 4 rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo, que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava, e dessa forma ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Então, essa história ela vai nos falar que algumas pessoas em busca do self, elas vão exagerar na estetização da experiência de Deus ou do self. Algumas vão subestimar essa experiência e achar que não era bem aquilo, que entendeu errado, né? Algumas vão supervalorizar essa experiência de tal forma que, não estando preparadas, elas vão sair feridas dessa experiência de encontro com o self. No entanto, outras pessoas descobrirão um jeito de sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até o self selvagem. Então, algumas pessoas elas vão realmente conseguir viver aquilo que elas perceberam nessa experiência intrapsíquica. É interessante pensar nessa busca do self, ou que ela fala que algumas pessoas usam isso como a experiência de encontro com Deus, né? Tanto que na yoga, né, o pessoal fala sobre o eu interior. Nunca tem essa ideia de que existe um Deus externo, mas essa ideia de que a gente tem esse eu interior, que é aquilo que está mais no fundo, no fundo do fundo, que é quem a gente realmente é, sem as camadas da cultura, da sociedade, dos medos, dos traumas que a gente sofreu. Entrar em contato com esse eu superior são momentos que a gente sabe muito bem quando a gente entra em contato com isso. Acho que pessoas que são artistas, às vezes entram em contato com esse eu interior através da arte, né? Seja ela escrita ou artes visuais, às vezes em experiências de meditação, ou igual você falou, de sonhos, que são sensações que você sente que você foi no fundo ali, tipo assim, opa, tem alguma coisa ali. Mas essa experiência, ela não é fácil. Eu acho que às vezes a gente tem essa ilusão de que eu vou acessar meu eu interior e eu vou ter um momento lindo e minha vida vai ser maravilhosa. Mas, na verdade, chegar no fundo do eu interior significa passar por camadas e camadas de traumas, de experiências ruins, de coisas que a sociedade colocou na nossa cabeça. Nada disso é muito bonito de ver. E a gente precisa ver isso para chegar nesse fundo, né? Inclusive partes nossas que a gente não quer aceitar e não quer ver, né? Isso também é difícil. Sim, exatamente. E aí eu acho interessante nessa história dos 4 rabinos, que são... Eu não sou psicóloga, né? Mas, assim, são experiências que a gente vê de como que a gente lida com isso, né? Que é, por exemplo, você ter acesso a esse eu interior e ter essas experiências consigo mesmo, de ver essas partes ruins de si, reviver esses traumas e tudo mais, que você vira numa indiferença, né? De tipo assim, deixa pra lá, melhor não mexer com isso não vale a pena. Ou pro outro lado do fanatismo, né? De querer falar, esse é o caminho da iluminação. Uma obsessão, né? E sair pregando e ficar obsessivo, que é o que a gente vê com muitas pessoas que, né, dizem ter vivido experiências religiosas e etc. Ou a ideia, ou você acessar isso e ficar extremamente traumatizado, porque você não estava pronto para aquilo e aquela experiência te deixou profundamente impactado. Ou é você vivenciar aquilo e aceitar. E é o que ela diz, vivenciar com coragem, mas sem imprudência. Que é a gente não pode viver o tempo todo com o eu interior, porque é muito difícil. A gente não pode ficar indo lá toda hora. A gente tem que ter consciência quando a gente vai, né? E aceitar, ok,
tive essa experiência, sei lá, eu meditei, me senti ótima agora, beleza. Ou tive uma ideia para escrever uma coisa, ou eu tive ideia de um projeto, ou eu consegui entender por que eu tenho problemas com relacionamento com XYZ. Beleza, vida que segue, vamos embora. E eu acho que essa questão de, às vezes, a pessoa que subestima a experiência é mesmo você achar que, não pode ser verdade, não é possível que eu acessei isso, que eu tive essa informação, então eu vou preferir ocultar e deixar de lado e esquecer isso, ou achar que não foi verdade, né? Muitas vezes, né, você não é verdade isso, e muitas vezes isso é a solução mais fácil, né? Eu já fiz isso inúmeras vezes. De achar que era a solução mais fácil, ou de virar aquela pessoa ferida, né? A criança ferida, e falar que não dou conta disso e não vou conseguir sair disso nunca mais. Porque realmente você vivenciar é a forma mais difícil. A Lua Menezes, ela fala muito isso, de você sair do cabeção, né? Ela fala desse jeito, sai do cabeção, gente, leva a experiência para o corpo, leva a experiência para a vida. E às vezes é muito difícil, principalmente para as pessoas que, como eu, são muito mentais. Eu me vejo sempre nesse lugar de muito mental, muito tentando interpretar e tudo, e é difícil você levar uma informação que você teve acesso mental, você levar isso para um campo prático da experiência, assim, né, sensorial. Então, a Clarissa, ela faz isso, olha, demonstra que você aprendeu, vai viver, vai cantar, vai escrever, vai, né, experienciar as coisas. Voltando à La Loba, né? Depois dessa exploração que a gente fez aí pelo inconsciente coletivo, que tem a ver com a história, claro, né? Temos a evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmos. E a evocação desses aspectos mortos e desagregados da própria vida. Então, o arquétipo da La Loba, ela vai ter duas faces. É a mãe criadora, mas é também a mãe da morte. Então, a gente vai entrar nisso que a Clarissa chama de vida, morte e vida, que é esse ciclo que a La Loba, essa imagem, né, esse conto, vem representar para a gente. Que você tem a vida e tem a morte, a La Loba vai lá, cata os ossos e depois ressuscita aquele ser, trazendo vida novamente. Esse ciclo da vida, morte e vida, ele está relacionado também ao ciclo menstrual da mulher, que é essa questão de todo mês você viver, morrer e renascer. Então, ela acredita que toda mulher tem esse potencial dentro de si mesma, de deixar morrer as partes necessárias. Então, você se desapegar mesmo de alguns aspectos que não vão servir para a sua vida, e deixá-las morrer para que outras coisas sejam criadas, você sempre liberar esse espaço para que novas coisas surjam. Se você tá com uma caixa cheia, não tem como colocar coisa lá dentro, né? E eu vejo que às vezes a gente tem eu mesmo tenho essa ideia de que, não, mas eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente na minha vida, eu quero fazer X, Y, Z. Mas a caixa tá cheia de coisas não resolvidas, de traumas, de ideias que não foram para frente, de tristezas, ansiedade. E se você não deixa aquilo sair, não tem como colocar mais nada dentro da caixa. E ela fala que é como se fosse uma missão nossa, de aprender a compreender, a identificar a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Então a gente tem que aprender a fazer essa seleção na nossa própria vida. Esse desapego ele não vai ser fácil, mas vai ser necessário. Não vai ser. Normalmente não vai ser fácil, mas ele é necessário se a gente quer, igual você falou, abrir espaço para coisas novas. Ela conta de algumas experiências que ela teve como terapeuta, de que ela atendia muitas mulheres
que começavam o tratamento dizendo assim: bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. E ela fala que não é difícil de entender esse sentimento, principalmente para mulheres, que é essa sensação de que a sua vida tá morna, né? De que, assim, você tá vivendo no automático, você tá fazendo suas tarefas, tá fazendo tudo, mas que existe uma falta de sentido naquilo, ou uma falta de vício, de alegria, vontade de viver, né? Que ela diz que é essa necessidade de se conectar com a mulher selvagem. E eu mesma, eu sinto mesmo, quando os momentos da minha vida em que eu não estava nem um pouco conectada com a mulher selvagem, a sensação que eu tinha era justamente essa. Tipo, não tá bom, mas não tá ruim. E nessa época eu não conseguia criar, eu não conseguia escrever, eu não conseguia ser uma pessoa ativa, né? Porque eu tava assim, nessa coisa. E aí a gente tentar se conectar com esse eu interior e ter esse acesso, né, a essa mulher selvagem, às vezes é muito doloroso e a gente não quer sentir dor, né? A gente não quer ir lá. Mas às vezes é o que a gente precisa. Quem não se identifica com esse momento de você ter que ir tão profundamente em você mesmo que você vai ter que se refazer? Quando ela fala de que a La Loba está recolhendo os ossos, ela vai falar que os ossos são indestrutíveis, porque eles são difíceis de queimar e quase impossíveis de pulverizar. Então, esses ossos, eles vão representar a nossa alma, que é esse espírito indestrutível. E quando a Clarissa coloca isso, me tocou profundamente, porque eu fiquei me imaginando indo até esses ossos, sabe? Encontrando esse meu espírito indestrutível. E quantas vezes não foi necessário você catar mesmo seus pedaços, assim, né? Você ir catar os seus ossos mesmo, que é o que você tem de indestrutível lá no fundo. Muitas vezes a gente se vê nesse lugar de, poxa, o que que eu tenho agora? Eu não tenho mais nada, né? Tudo me foi arrancado, meus sonhos destruídos. E, né, quem nunca, por N motivos, já não viveu essa situação na vida de se ver nesse lugar de perdida mesmo, de estar perdida. E aí, quando você está perdida, você vai catar os seus ossos e recolher esses ossos para tentar descobrir esse seu espírito indestrutível. E aí ela fala uma parte muito bonita, que ela fala assim que a alma, né, pode-se amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes, pode-se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre. Então, muitas vezes a gente acessar mesmo e até essa nossa força indestrutível para poder refazer nesse ciclo aí da vida, morte e vida. A gente é a La Loba de nós mesmas, né? Na medida que a gente encontra nossos próprios ossos e se refaz. Que a gente precisa, nós mulheres, termos liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. E eu achei esses 4 pilares muito interessantes: movimento, fala, raiva e criação. E são as coisas que nós mulheres somos ensinadas a não fazer. São exatamente essas coisas. Que é, fique quieta, fique em silêncio, não seja mal educada, não exprima, né, a sua raiva, o seu sentimento negativo e fica aí quieta. Deixe os homens criando as coisas aí. Acho que quando a gente segue essas expectativas sociais, são quando nós mulheres nos sentimos muito mal. Porque é justamente essa sensação, não do vazio positivo, do vazio que consegue criar coisas, mas a sensação de um abafamento. E quando a gente está abafada, a gente não consegue fazer nada. Você não sabe para onde você vai, mas vai. Você não sabe o que dizer, mas diga alguma coisa. Você tá com raiva? Grita. Você quer criar alguma coisa? Começa. A gente não sabe para onde vai, mas a gente tem que colocar essa energia para circular. Aí depois ela vai dizer sobre o conseguir equilíbrio psíquico, que é o que todos nós humanos queremos, porque não é fácil viver essa experiência humana em que a gente tem todas essas coisas em cima da gente, né? Igual a gente falou, traumas,
expectativas sociais, tristezas, desapontamentos, perdas. O que a gente quer é ter um equilíbrio para a gente conseguir viver bem. E aí, por isso que a gente vai procurar várias coisas, como terapia, arte, religião, né? Para a gente não se sentir perdido dentro da nossa própria vida. E eu acho que cada pessoa vai encontrar um jeito de entrar em contato com esse equilíbrio da forma que funciona para ela, né? Eu acho que algumas pessoas funcionam muito bem com arte, com terapia, com meditação, com religião. Mas para mim também depende muito dos momentos da vida. Eu já tive momentos na vida em que equilíbrio psíquico funcionava melhor com arte, já tive momentos em que o meu equilíbrio funcionou melhor com terapia. Então, acho que a gente também tem que estar aberto para experimentar essas coisas de equilíbrio psíquico, porque a gente muda o tempo todo, né? Então, para a gente conseguir esse equilíbrio é dinâmico, né? Ele é um equilíbrio que está em movimento. Então, a gente precisa estar em movimento também. Ela também compara a vida das mulheres à experiência do deserto. O deserto é essa coisa que está árida, que aparentemente não tem vida, que está tudo ali muito numa situação difícil, como muitas mulheres às vezes se sentem, né? De que você está fazendo as coisas na sua vida, mas na verdade dentro de você tem aquela coisa árida, seca, e que você não sabe como sair daquilo. Mas ela diz que o deserto é um lugar de vida condensada. Por quê? Porque existe vida no deserto, apesar da gente achar que não tem. Tem os lugares de água, tem aqueles cactos, tem raízes. Então, assim, a gente vê no deserto esses pequenos bloquinhos de vida e se agarrar neles. E é o que as mulheres fazem, né? Nessa experiência muito difícil de ser mulher na cultura patriarcal, a gente encontra esses pedaços de vida dentro do nosso deserto interior e usa aquilo para tentar criar alguma coisa, né? Eu amo paisagens desérticas, né? Inclusive, eu li esse livro quando eu estava no deserto. E por isso, essa parte me tocou muito, assim, porque eu estava no Atacama, no Chile, vivenciando um dos momentos mais, assim, dolorosos da minha vida. E ler isso foi incrível, porque eu consegui... Assim, eu tava sentada na cama e eu consegui olhar na janela e ver o deserto lá fora. E eu falei, realmente, o deserto é um lugar de vida condensado. Essa leitura desse conto da La Loba, ela me ensinou duas coisas, né, que acho que pode resumir um pouco o que a gente discutiu aqui. Que é, primeiro, esse mergulho nesse submundo do nosso inconsciente e como que acontecem o mergulho por uma fresta, né? Então, assim, como que acontece esse mergulho e esse nosso poder de entrar mesmo nesse ciclo da vida, morte e vida. E aí vou concluir aqui com uma frase que ela colocou, a Clarissa, que ela coloca: hoje, La Loba dentro de vocês está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Eu vejo essa história da La Loba como uma espécie de preparação para o acesso da mulher selvagem. Não tem como a gente acessar esse potencial criativo, instintivo da mulher selvagem se a gente não passa por esse momento de catar ossos. E eu achei interessante porque ela termina esse capítulo dizendo assim: você está querendo ajuda psicanalítica? Vai recolher ossos. E eu acho que são esses ossos dessas memórias nossas de sonhos perdidos, de coração partido, de decepções, de perdas, mas também existem ossos felizes também, né, que são as memórias positivas, as coisas, né, então é catar isso tudo e tentar colocar isso numa certa ordem para que a gente possa reavivar alguma coisa dentro de nós. Mulheres em Contexto. Você pode discutir com a gente. Comente o que achou do nosso episódio no Instagram, @mulheresemtempo, ou envie a sua opinião para o nosso e-mail, mulheresemtempo@gmail.com.
No próximo programa, nós ampliamos esse debate. E teve comentário. A Carmen nos enviou um e-mail falando o seguinte sobre o primeiro episódio. Amei a discussão. Nos faz refletir não só em termos de comportamento social, mas a mulher como um todo. Se trata de encontrarmos com nossa verdadeira essência. As máscaras nos foram impostas como meio de sobrevivência e, de certa forma, somos coniventes. Mas acredito que todos nós, em determinado momento, mesmo que seja de forma inconsciente, buscamos nos conectar com essa mulher selvagem. Vez ou outra, tentamos nos libertar. E ela também comentou sobre o segundo episódio, que tratou do livro Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel. Ela disse: hoje tenho 58 anos de idade e, portanto, falo com firmeza de espírito e convicção de caráter que o fundamental é se sentir bem consigo mesma. Acredito que cada vida tem seu viés próprio e que todas elas são cheias de processos ou ciclos aos quais somos submetidas, como em uma prova, pela ótica da sociedade. A minha adolescência toda foi um processo doloroso. Acho que nessa fase queremos ser mais do que em qualquer outra, o que a sociedade espera que sejamos esteticamente falando, lindas, maravilhosas, portanto magras e desejáveis. Eu fui uma jovem magra por natureza, mas tomava remédios para engordar, porque não me sentia bonita, muito menos desejável. E ainda tinha um agravante, eu tinha muita espinha no rosto. Por mais que todos me achassem bonita, inclusive meu namorado, isso não era o suficiente para mim. Me sentia um patinho feio, sonhando em me tornar um cisne. Deixei de sair e tive vergonha de mim mesma inúmeras vezes. Gostaria de poder ter falado sobre isso abertamente com alguém na época. Faria toda a diferença. Por isso, tenho certeza que essa discussão terá repercussões inimagináveis para todas as pessoas que enfrentam esse tipo de problema ou que se identificam de alguma forma com qualquer outra questão pontuada aqui. Parabenizo às autoras pelos estudos, pela leitura, interpretações, esclarecimentos e principalmente pela sensibilidade com que abordaram o assunto. Vocês são ótimas. Muito obrigada pelo comentário, Carmen. Você que é ótima. A Kimberly, do blog Cultura Pocket, também fez um comentário sobre o nosso podcast. Ela está divulgando como podcast das Irmãs Sá. Adoramos esse nome. Ela disse o seguinte, que é um podcast necessário sobre livros necessários para nossas vidas. Muito obrigada, Kimberly. Um beijo. Próximo tempo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre processos de escrita e representação de mulheres usando a série Metrópole, uma distopia young adult escrita por mim, isso mesmo, euzinha, Melissa de Sá. Essa conversa vai ser ótima, não deixe de vir com a gente. Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse projeto, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e a música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.